Olá, amigos, bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso devocional, refletindo um pouquinho sobre as últimas postagens e cortes de podcast que eu tenho observado no meio gospel, no meio cristão, sobre a questão do poder das palavras. Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 18, verso 21, de que a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Interessante. A morte e a vida estão no poder da língua. Tiago vai dizer que a língua é um pequeno membro que é inflamado pelo inferno, que pode incendiar um bosque. Que aquele que domina a sua língua é alguém admirável. Por quê? Porque a gente sabe que as nossas palavras geram reações. A sua palavra é uma ação e vai gerar uma reação na pessoa que a ouve. Sobre bênção, sobre maldição, a gente precisa ter um pouquinho de ponderação, a gente precisa ser um pouquinho pé no chão para fazer essas análises, né? Porque uma pessoa que acorda todo dia dizendo eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, eu sou rico, não necessariamente se tornará rica. Ah, eu sou próspero, 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 em nome de Jesus eu sou próspero, em nome de Jesus eu vou ser rico, em nome de Jesus eu vou vencer. Vencer tudo bem, né? Em nome de Jesus eu sou rico, eu sou próspero, em nome de Jesus eu sou lindo, em nome de Jesus eu sou magro, em nome de Jesus eu sou perfeito. Isso não vai se transformar como uma coisa mística, como um abracadabra, como uma palavra, um enigma que se resolve. O que vai fazer você ser abençoado é um conjunto de coisas, de crenças, de valores e de prática, porque a vida cristã, a vida com Deus, ela é uma vida prática, não apenas de palavras. Então não adianta eu dizer que sou abençoado se as minhas escolhas mostram o contrário. Não adianta eu dizer que Deus vai me abençoar porque eu profetizo bênção sobre a minha vida. Deus, eu abençoo a minha vida financeira. Deus, eu abençoo a minha empresa. Deus, eu abençoo o meu sonho. Deus, eu profetizo que eu vou conseguir tal casa. Deus, eu profetizo que eu vou conseguir tanto de salário. Deus, em nome de Jesus, eu profetizo que esse meu vale de ossos secos da vida financeira vai se transformar num grande, numeroso exército e um número gigantesco na conta bancária. Isso não funciona assim, não é místico. A bênção de Deus, ela está para ser vivida. Deus ofereceu ao seu povo diversas bênçãos e promessas. Há quem diga que são mais de 12 mil, há outros que são um pouco mais exagerados, vão dizer que são mais de 30 mil promessas na Bíblia. Há quem diga um pouco menos empolgado, vai dizer que são em torno de 8 mil promessas que Deus tem na sua palavra para aqueles que o amam. Então, sim, a palavra ela tem o poder de gerar vida. Se você abrir a sua boca para incentivar alguém, para dar uma palavra de ânimo para alguém, você está gerando vida. Se você, com a sua boca, com a sua língua, abrir o espaço para amaldiçoar, para provocar ira, para entristecer, para humilhar, certo? Aí você sim está gerando morte na outra pessoa e em você também, porque você vai colher o fruto das suas ações, o que você está semeando. Quando você está dizendo palavras para uma outra pessoa, você está jogando sementes no seu próprio terreno. Então, se você é alguém que abre a boca para abençoar pessoas, se você é alguém que abre a boca para semear boas sementes, a outra pessoa vai ser abençoada pelas suas palavras e você vai ser abençoado por proferi-las, por ser um instrumento de Deus na bênção e no sucesso e na vida da outra pessoa. Ao passo que aqueles que cedem a sua boca, o seu tempo, o seu espaço para proferir palavras de maldição, para causar intriga, para fazer fofoca, vai estar jogando sementes também no seu próprio terreno e futuramente ela vai colher disso. O poder da vida e da morte reside na prática, do cotidiano, o que você faz com a tua língua, como que você usa a tua boca. Não tem um poder intrínseco nas palavras, em si no uso que você dá a elas, na aplicação que você usa. Então para com esse negócio de ficar profetizando sobre o seu vale, profetizando, eu vou ser abençoado, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, vai dar tudo certo para mim, eu sou mais que vencedor. Se as suas atitudes não corroborarem, se elas não estiverem alinhadas com as palavras que saem da sua boca, serão apenas palavras, como uma flecha jogada ao vento,
como uma pedra jogada no mar, ela não vai surtir efeito para nada. E muito pelo contrário, isso vai gerar até uma frustração nessas pessoas que são induzidas a acreditarem que pelo simples fato de falarem, de proferirem palavras de bênção em nome de Jesus, elas serão abençoadas. Quando isso não acontecer, elas estarão frustradas, decepcionadas com Deus, se sentindo enganadas por Deus. Vão se sentir como Jeremias, que disse: olha, o Senhor me iludiu, o Senhor me enganou, o Senhor me persuadiu e persuadido fiquei. Só que o meu ministério não é nada daquilo que eu imaginei, não é nada daquilo que eu sonhei. Na verdade, eu estou tomando pedrada, minha família não acredita em mim. Esse era o caso de Jeremias e esse é o caso de muitos obreiros hoje em dia. De muita gente na igreja que às vezes até deixou de ir à igreja, deixou de acreditar, deixou de frequentar, deixou de estar em comunhão com o corpo de Cristo, de tomar a Santa Ceia, de exercer algum ministério, porque elas ficaram decepcionadas. Mas não foi Deus que as decepcionou. Elas ficaram decepcionadas com as informações equivocadas que elas receberam e que elas tomaram para si como verdade. E aonde entra a responsabilidade dessas pessoas que estão decepcionadas pela sua ignorância? Justamente pelo fato de continuarem ignorantes. Porque a Bíblia nos ensina a buscar o conhecimento. Oséias vai dizer, Deus vai dizer a Oséias, ao seu povo: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Pedro vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você deve crescer na graça, mas deve crescer no conhecimento. Você precisa ler a palavra, você precisa amar a palavra, você precisa estudar essa palavra, você precisa viver essa palavra, para que você não seja enganado, ludibriado. E às vezes, acreditem, às vezes a pessoa que profere esses ensinamentos, ela também está equivocada. E ela faz isso de maneira inocente. Ela não faz isso de propósito. Muitas pessoas pregam e replicam esses jargões e esses ensinamentos equivocados e faz isso até de maneira inocente. Elas não estão fazendo na maldade. Mas cabe a nós, os ouvintes, temos o compromisso de aprender a palavra e usar a palavra como um estribo, um filtro. O escritor aos Hebreus vai dizer que nada podemos contra a verdade senão pela própria verdade. Então, quando alguém disser algo para você em nome de Deus, falando sobre a palavra de Deus, você pega a própria palavra de Deus que está lá escrita e compara. Porque hoje muito se fala da palavra rema, que é a palavra revelada, que é aquela que o pregador recebe ali no momento, que o profeta recebe ali no momento do culto, e as pessoas ficam muito mais empolgadas, ficam muito mais envolvidas por essa palavra revelada e menospreza a Bíblia, que é a maior revelação que Deus nos deu, é a palavra. Para quem acredita que contém, então ela contém a palavra. Para outros que acreditam que ela é a própria palavra, então ela é a própria palavra. Então, qual outra palavra seria tão relevante, tão digna de crédito acima da Bíblia? Então a Bíblia é a maior revelação e nós precisamos conhecê-la para não sermos ludibriados pelos jargões, pelas conclusões, pelas doutrinas daqueles que se baseiam na palavra e às vezes se baseiam de forma equivocada. Então, que Deus em Cristo te abençoe. Use a sua boca para proferir palavras de bênção e de vida, e Deus vai abençoar você por estar usando a sua boca como um instrumento de paz, como um instrumento de vida. E ao passo que aqueles que emprestam a sua boca para malignidade, para maldade, para fofoca, para fazer mexerico, para machucar, para ofender, para denegrir, para prejudicar, saiba que sim, a sua língua está levando morte para dentro da tua vida, da tua casa. E em nome de Jesus, que Deus em Cristo te abençoe e que ajude você a controlar a tua língua e que a tua língua seja instrumento de paz, de vida, de verdade, e que Deus seja glorificado não apenas pelas tuas palavras, mas pelas tuas ações. Que Deus em Cristo te abençoe e até o próximo devocional.